Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. A Comissão Especial da Câmara aprova o texto base da reforma da Previdência com 6 regras de transição. O presidente Jair Bolsonaro sofre uma derrota na tentativa de estabelecer regras mais brandas para policiais federais. O desmatamento na Amazônia em junho atinge uma área 88% maior que no mesmo período do ano passado. O ex-governador Sérgio Cabral diz que comprou votos no Comitê Olímpico Internacional por $2 milhões para o Rio sediar a Olimpíada. E acusa o ex-presidente do COB, Carlos Arthur Nussmann, de intermediar a negociação da propina. A Justiça ordena que o maior hospital de São Paulo amplie o atendimento também a casos que não sejam de urgência. Na semana mais fria do ano, os termômetros ficam abaixo de 0 no sul do Brasil. E você vai ver como a seleção peruana se classificou para a final da Copa América. O duelo contra o Brasil é no domingo. Veja agora, no Jornal Nacional. Depois de dias seguidos de negociações entre governo e Congresso, deputados da Comissão Especial da Câmara aprovaram o texto base da reforma da Previdência. Mesmo com o prosseguimento da votação de destaques que podem modificar o texto, foi uma vitória importante para o ministro Paulo Guedes e os demais integrantes da equipe econômica, que não se cansam de defender a necessidade dessa reforma. E o chefe deles usou um evento oficial da agenda para reforçar essa necessidade. Foi na posse do novo ministro da Secretaria de Governo. O presidente Jair Bolsonaro foi enfático ao falar da reforma da Previdência. Não temos plano B. Nós todos, né? O plano é esse, o plano A. E já botou o novo ministro, Luiz Eduardo Ramos, e quem mais fosse necessário para conseguir a aprovação do texto na comissão. O secretário da Previdência, Rogério Marinho, levou junto o secretário especial, Bruno Bianco. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, chegou para acompanhar o resultado. Por 36 votos a 13, o texto base do relator Samuel Moreira foi aprovado. Governistas comemoraram. A vitória do governo teve a participação dos partidos do chamado Centrão, que contribuíram com a maior parte dos votos. Votaram a favor 17 partidos: PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, DEM, MDB, PL, PP, PRB, PSD, PSDB, Novo, PSC, PTB, Cidadania, Patriota, Avante, PROS, Solidariedade, Podemos. 7 partidos votaram contra: PT, PSB, PSOL, Rede, PDT, PV, PCdoB. Os principais pontos do texto base aprovado na comissão são: idade mínima de aposentadoria para os setores público e privado, 65 anos para homens, 62 para mulheres. Idade mínima para professores, 60 anos para homens, 57 para mulheres. Tempo de contribuição. No setor privado, 20 anos para homens e 15 para mulheres. E no setor público, 25 anos para homens e mulheres. As mudanças nas regras de aposentadoria de servidores estaduais e municipais ficaram fora do texto. O relator, Samuel Moreira, diz que a reforma é um primeiro passo. Essa reforma não resolve tudo. O governo tem que ter um programa. O que nós vamos fazer é tentar promover um alicerce para que o governo tome outras atitudes, mas vai depender do governo. Tem que ter um programa na saúde, na educação, de crescimento econômico. O ministro Onyx Lorenzoni comemorou o número de votos a favor. Nós fizemos uma aprovação aqui na Comissão Especial, com uma diferença de votos extraordinária, foram 36 votos a 13, bem maior do que a gente imaginava, o que significa que encaminha muito bem para a decisão do plenário, se tudo correr bem, na próxima semana. Em São Paulo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, também comemorou a aprovação da reforma na comissão. Isso era importante para nós tínhamos que fazer isso, era o primeiro ajuste, e montamos um grupo para fazer isso, super experiente,
estamos tendo apoio. Apesar de tudo que se diz por aí, a grande verdade é que o presidente da comissão especial, o relator, o presidente da Câmara de Deputados e, finalmente, eu acredito que a Câmara de Deputados vai aprovar ainda antes das férias. Eu acho que semana que vem isso vai ao Congresso e eu confio no Congresso brasileiro. O relatório aprovado, segundo o relator, o deputado Samuel Moreira, vai proporcionar uma economia de mais de R$1 trilhão nos próximos 10 anos. Uma das propostas que geraram muita discussão nesses últimos dias de negociação foi a que tentava estabelecer regras mais brandas na reforma para policiais federais e rodoviários federais. O próprio presidente da República se empenhou nesse esforço, que contrariava o ministro da Economia, Paulo Guedes. Mas a proposta foi derrubada no voto. Logo cedo, num café da manhã com a bancada ruralista, o presidente Jair Bolsonaro pediu tratamento diferenciado a policiais federais e incluiu os PMs, mas disse que não se tratava de privilégios. Qualquer discurso voltado para mudanças para o policial militar, se fala em restabelecer privilégios, isso não é verdade. E eu apelo aos senhores, nessa questão específica, vamos atender, que seja em parte porque os policiais militares são mais do que os nossos aliados, são aqueles que dão as suas vidas por nós todos brasileiros. O mesmo no tocante à Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Os policiais são da base eleitoral de Bolsonaro. Desde ontem, ele chegou a ligar para vários líderes e também para o relator Samuel Moreira, pedindo a redução da idade mínima para a aposentadoria dessas categorias. O líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo, do PSL, também pressionou o relator para fazer a mudança. O ministro da Economia, Paulo Guedes, era contra. Samuel Moreira não cedeu, manteve seu parecer. Mas ao longo do dia de hoje, interlocutores do Palácio do Planalto e representantes das categorias da segurança pública atuaram dentro e fora do Congresso em busca de apoio para afrouxar as regras para a aposentadoria. Durante a votação na comissão, foram apresentados 2 destaques: mudanças sugeridas por deputados nas regras de policiais federais, rodoviários federais, ferroviários federais. Mesmo com a pressão até do presidente Jair Bolsonaro, o relator disse que essa alteração comprometia a reforma. A gente tem que reconhecer o trabalho da segurança, ter a compreensão, mas a gente tem que ser a favor de um orçamento. Até na casa da gente, com as pessoas que a gente ama, às vezes a gente diz que não tem orçamento nesse momento. E eu considero esse destaque que ele possa destruir a reforma. É a destruição da reforma. Quem se manifestava contra os privilégios aos policiais era vaiado. Mas os 2 destaques acabaram derrubados, inclusive com o apoio do PSL, partido de Bolsonaro. Pelas regras atuais, os policiais federais, rodoviários federais e policiais legislativos, homens, precisam ter 20 anos de carreira e podem pedir a aposentadoria com 30 anos de contribuição. As mulheres, 15 anos de carreira e 25 anos de contribuição. E não há exigência de idade mínima. A proposta do governo, mantida pelo relator e aprovada na comissão, estabelece uma idade mínima de 55 anos para homens e mulheres. Os tempos de contribuição foram mantidos. A exigência de tempo na carreira de policial começa no mesmo patamar atual e vai progredindo até chegar em 20 anos para mulheres e 25 anos para homens. Na proposta, o governo também incluiu os agentes penitenciários, que hoje não têm aposentadoria especial, com idade mínima de 55 anos para ambos os sexos e 30 anos de contribuição para homem e 25 para mulher, além de 20 anos de carreira. A Zileide Silva mostra agora ao vivo como é que está a votação dos outros destaques, ou seja, as propostas de mudança no relatório da reforma da Previdência. Boa noite, Zileide.
Oi, Renata. Oi, Bonner. Boa noite a todos. Bom, logo após aprovado o texto base e depois da comemoração dos governistas, os deputados começaram a discutir e a votar os chamados destaques. Essas mudanças sugeridas por deputados e por bancadas. Foram 122 destaques, 99 individuais foram derrubados. E agora há pouco, os deputados aprovaram um destaque que deixa as regras para a aposentadoria e pensão por morte de policiais e bombeiros militares sob responsabilidade dos estados e municípios e não vinculadas aos militares das Forças Armadas, como estava no relatório. Bom, concluída a votação dos destaques aqui na comissão, o que ainda deve demorar, o texto estará pronto para seguir para o plenário da Câmara dos Deputados. Lá vão ser 2 votações e a proposta só será aprovada com o apoio de, no mínimo, 308 deputados nas 2 votações. Agora há pouco, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse numa rede social que ele pretende iniciar a discussão lá no plenário já na próxima terça-feira. E se a proposta for aprovada nessas 2 votações, ela segue, então, para o Senado, onde também será discutida e depois votada. Bonner e Renata. Obrigado, Zileide. Agora a gente vai ver as regras de transição para quem já está trabalhando se a reforma da Previdência for aprovada como está. A proposta de reforma enviada pelo governo ao Congresso prevê 4 regras de transição para os trabalhadores da iniciativa privada. A primeira é o sistema de pontos, a soma da idade mais o tempo de contribuição, que hoje é 86 para as mulheres e 96 para os homens. Ela sobe 1 ponto a cada ano, chegando a 100 para mulheres e 105 para os homens. Exemplo, um trabalhador de 54 anos e 32 de contribuição soma 86 pontos, longe ainda dos 96, e ele só terá direito a pedir aposentadoria em 2028, para receber 100% do benefício calculado. A outra é por idade mínima, que começa em 56 anos para mulheres e 61 para os homens, subindo meio ponto a cada ano. Em 2031, acaba a transição para as mulheres. Homens já atingem a idade em 2027. Nesses 2 casos, é exigido um tempo mínimo de contribuição: 30 anos para mulheres e 35 para homens. Por essa regra, esse mesmo trabalhador só poderá pedir aposentadoria em 2030 e receberá 84% do benefício a que ele terá direito. Quem está há 2 anos de cumprir o tempo mínimo de contribuição que vale hoje, ainda pode se aposentar sem a idade mínima, mas vai pagar um pedágio de 50% do tempo que falta. Por exemplo, quem estiver a 1 ano da aposentadoria deverá trabalhar mais 6 meses, totalizando 1 ano e meio. O nosso trabalhador do exemplo, de 54 anos de idade e 32 de contribuição, não poderia entrar nesta regra porque ainda faltam 3 anos para ele atingir o tempo mínimo de contribuição, 35 anos. Quem quiser se aposentar por idade na transição deverá se enquadrar na seguinte regra: homens, a idade continua sendo 65 anos. Mulheres, vai passar dos atuais 60 para 62 anos em 2023. O tempo de contribuição para mulheres fica em 15 anos e passa a ser 20 anos para homens em 2029 progressivamente. Nesta opção, ele se aposenta em 2030, também com 84% da aposentadoria a que tem direito. Ainda na proposta do governo, também há regras de transição para os servidores públicos, com idade mínima de partida 56 anos mulheres e 61 anos para os homens. Em 2022, as idades mínimas sobem para 57 e 62. E a essa regra se somam também requisitos, como tempo de serviço público, mais um sistema de pontos semelhante ao do setor privado, a soma da idade com o tempo de contribuição. O relator criou mais uma alternativa de transição que vale para funcionários públicos e trabalhadores do setor privado. Permite que homens se aposentem aos 60 anos e mulheres aos 57, desde que cumpram ao menos 35 e 30 anos de contribuição, respectivamente. Mas será preciso pagar um pedágio de 100% sobre o tempo de contribuição restante. Assim, se faltarem 2 anos, terá de trabalhar por 4 anos. Neste caso, o segurado escapa do fator previdenciário, que é um cálculo que acaba reduzindo o valor do benefício.
O trabalhador do nosso exemplo, de 54 anos de idade e 32 de contribuição, poderá se aposentar em 2025, com 100% do benefício calculado. É a melhor opção para ele. A reforma prevê que o segurado poderá sempre optar pela forma mais vantajosa para ele. Todas essas modalidades de transição vão continuar em vigor por até 14 anos depois de aprovada a reforma. As regras de aposentadoria e pensão permanecem as mesmas para quem já recebe o benefício ou cumpriu os requisitos para se aposentar. Com a aprovação do relatório da reforma da Previdência na comissão da Câmara, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de mais de 1,5% e bateu mais um recorde de pontos. O dólar comercial encerrou o pregão abaixo dos R$ 3,80 pela primeira vez desde março. A seguir, o desmatamento na Amazônia aumenta 88% em relação a junho do ano passado. Alertas nas áreas com barragens afetam a rotina de alunos em Minas. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais detectou um aumento de 88% no desmatamento da Amazônia, comparando junho deste ano com junho do ano passado. O retrato vem de imagens de satélites que detectam desmatamento em tempo real. Segundo o INPE, o desmatamento na Amazônia atingiu 920 quilômetros quadrados de floresta em junho. Quase todo esse desmatamento foi registrado em 4 estados. Só em Juara, Mato Grosso, o MAP Biomas, que reúne ONGs, universidades e empresas de tecnologia, calcula que foram cortadas mais de 300 mil árvores no mês. Foi o pior resultado para junho desde 2016, de acordo com o Sistema de Monitoramento de Alertas do INPE, que monitora a Amazônia há mais de 30 anos. Os pesquisadores explicam que grande parte do desmatamento pode estar associada à expansão de atividades na região. A resposta para isso pode estar ligada a uma série de fatores. Pode estar efetivamente a uma expansão de atividades na região, né, seja por mineração, por grilagem de terra, por expansão agrícola, enfim, você tem vários atores que podem estar agindo atrás dessa região. O ministro do Meio Ambiente defende que a preservação precisa encontrar um caminho que não sacrifique o desenvolvimento econômico. Ele falou ontem à Central Globo News. Se houve uma questão numérica de contenção do desmatamento que depois voltou a crescer, também houve um prejuízo que acaba gerando resultados negativos mais à frente, de um empobrecimento. A pergunta é, de que forma nós podemos conter o desmatamento ilegal, mas trazer essas pessoas para um padrão de atividade econômica, por uma qualidade de vida? A política ambiental do governo vem sofrendo críticas, especialmente de países europeus, que vêm fazendo pressão para que o Brasil não deixe o Acordo de Paris, Pacto Internacional de Preservação. Num encontro com a bancada ruralista, o presidente Jair Bolsonaro rebateu críticas e disse que fez um desafio ao presidente francês Emmanuel Macron e à chanceler alemã Angela Merkel. O que eles pensam a nosso respeito? Esses dois, em especial, achavam que estavam tratando com governos anteriores, que após reuniões como essa vinham para cá e demarcavam dezenas de áreas indígenas, demarcavam quilombolas, ampliavam a área de proteção, ou seja, dificultavam cada vez mais o nosso progresso aqui no Brasil. Convidei, inclusive, ele e Angela Merkel a sobrevoar a Amazônia. Se encontrasse num espaço entre Boa Vista e Manaus 1 quilômetro quadrado de desmatamento, eu concordaria com eles. O MAP Biomas identificou problemas exatamente nesse trecho sugerido por Bolsonaro. Foram mais de 2.100 alertas ou focos de desmatamento nos últimos 6 meses. Cada ponto equivale a uma área de 213 quilômetros quadrados. Segundo os pesquisadores, mais de 95% foram desmatamentos ilegais. O diretor do WWF Brasil diz que preservar a floresta não impede o desenvolvimento e reforça a importância da prevenção. Numa agenda onde que você
vem questionando muito a questão do desmatamento, das áreas protegidas, a questão das multas em si. E isso a gente está vindo, por outro lado, o aumento, né, um indicativo de aumento dessas taxas, uma diminuição da fiscalização. E isso nos leva a um cenário bastante preocupante. O governo da Noruega declarou que não vai admitir mudanças na gestão do Fundo Amazônia, nem vai apoiar soluções que prejudiquem os bons resultados obtidos até agora. Noruega e Alemanha são financiadores desse fundo que foi criado para bancar iniciativas de proteção da floresta. Diplomatas dos dois países se reuniram ontem com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para tratar do assunto. O encontro deve se repetir daqui a 2 semanas. Os dois países já doaram 3 bilhões e 400 milhões de reais a esse fundo da Amazônia. A Noruega doou a maior parte. Madeireiros incendiaram hoje à tarde um caminhão-tanque que seria usado para abastecer helicópteros do IBAMA em Rondônia. Os helicópteros davam apoio a uma operação ambiental em Espigão do Oeste, a 600 quilômetros de Porto Velho. A polícia informou que os madeireiros bloquearam a passagem do caminhão-tanque e renderam o motorista. Ninguém ficou ferido. Policiais federais e militares estão na região para evitar novos conflitos. Mais um grupo de moradores vai ter que sair de casa por causa do risco de rompimento de uma barragem de rejeitos em Itatiaiaçu, na região metropolitana de Belo Horizonte. Um novo estudo mostrou que a lama poderia atingir uma área diferente da prevista inicialmente e que o tempo do desmoronamento diminuiu. Em vez de 34 minutos, seriam só 6. 70 pessoas vão se mudar para hotéis ou casas por conta, da mineradora ArcelorMittal. Em fevereiro, dezenas de famílias deixaram a região pelo mesmo motivo. Os alertas sucessivos sobre riscos oferecidos pelas barragens de mineração afetaram a rotina de centenas de alunos em 3 cidades mineiras. Era só atravessar a rua com os filhos que Dona Rita já entregava os meninos na creche e podia ir trabalhar. Mas agora... Tô ficando em casa, parada, não tem como trabalhar. Aí ficou ruim, eu tenho que ficar por conta desse em casa agora. A creche e a escola ficam na mesma rua, em Congonhas, e estão fechadas. Os estudantes maiores até foram transferidos, mas para locais mais distantes. Os da creche ainda esperam uma solução. Nós tínhamos uma creche modelo, que fechou por falta de condições de ficar ali. Então é preciso que a prefeitura diga, esse imóvel está em condições de receber 130 crianças. Mas é a prefeitura que vai pagar essa conta? Não, quem vai pagar é a CSN. O motivo do transtorno é a barragem de Rejeitos, uma das maiores em área urbana do país, que fica ao lado. Ela pertence à siderúrgica CSN. É desesperador, porque as pessoas não têm paz. A gente não deita na cama e dorme tranquilo. As barragens de rejeito expulsaram estudantes em outras cidades mineiras. Em Barão de Cocais, uma das escolas fica pertinho do rio, que vai receber os rejeitos caso a barragem da Vale desabe. Os 400 alunos precisam pegar um ônibus para estudar do outro lado da cidade. Em Macacos, vilarejo de Nova Lima, pertinho de Belo Horizonte, a única escola pública está fechada. O motivo? Mais uma barragem da Vale corre risco de arrebentar. Com medo, os pais exigiram uma escola numa região mais alta. Mas a escola provisória só começou a funcionar em maio. Os alunos perderam 47 dias de aula que agora têm que ser repostos. Em julho, eles vão ter que vir para a escola todo dia, inclusive aos sábados. Férias mesmo, só depois de 28 de dezembro. É um calendário que foi todo mudado e está mexendo muito com a vida da meninada e das famílias. A Regina, que é professora e mãe de aluno, estava com tudo programado para julho. Férias, viagem para Ilhéus. Nós precisamos da parceria da família. A escola, ela não avança se a família não estiver junto. Realmente, nós vamos ter que ser criativos. Gabi e Maria Clara juram que vão colaborar, por um ótimo motivo. Eu senti saudade da escola, dos meus coleguinhas, da minha professora. Eu acho que é justo a gente perder as férias. E já sabem que folga tá longe. Férias agora só... Sabe quando é que vai ser? Sim, 2020. A CSN declarou que a barragem na cidade de Congonhas foi construída por um método seguro e que até o fim do ano, 100% do minério produzido será filtrado sem utilizar barragens de rejeito. Em relação aos alunos, a empresa disse que só vai se posicionar na justiça.
A Vale afirmou que vai construir uma escola definitiva em Macacos num terreno seguro. Sobre a situação em Barão de Cocais, afirmou que a nova escola passou por um processo de adequação e que paga o transporte das crianças. A pedido do Ministério Público, a Justiça de São Paulo determinou mudanças no atendimento no Hospital das Clínicas. É o maior da cidade. Todas as pessoas que chegarem ao pronto-socorro vão ter que passar, pelo menos, por uma triagem médica. Desde 2013, o pronto-socorro do Hospital das Clínicas atende apenas pacientes graves. Praticamente só aqueles que chegam encaminhados por unidades de saúde ou que venham de ambulância ou helicóptero dos serviços públicos. Segundo a direção do Hospital das Clínicas, a mudança trouxe alívio ao pronto-socorro, que antes vivia superlotado de pacientes menos graves e acabava desviado da função de atender aos pacientes de alto risco. A ideia era também ajudar na organização da chamada referência, que é o caminho do paciente dentro do sistema de saúde. Só que a tentativa acabou esbarrando nas dificuldades dos pacientes e na justiça. Nossas câmeras registraram o sofrimento da Stephanie, que veio com cólica renal e mesmo sendo paciente do HC, passou 4 horas assim. Ela já ficou internada aqui, está com um catéter dentro dela e eles não podem atender, não podem fazer nada. Só depois que nossa equipe registrou a angústia, um médico colocou Stephanie em uma ambulância e entrou no hospital. Micael disse que estava com tosse há 3 semanas e que foi orientado a procurar o HC depois que passou por uma assistência médica ambulatorial. Mas aqui também não conseguiu atendimento. Só falaram isso daí, que eu não vou ser atendido, que não adianta, e só me deram esse papel aqui. O papel que ele recebeu diz: procure o serviço de pronto atendimento mais próximo de sua residência. Foi por causa de casos assim que o Ministério Público pediu que o pronto-socorro do HC volte a fazer triagem e classificação de risco de todos os pacientes que procurem o local. A classificação de risco e triagem é uma medida adotada internacionalmente em todos os pontos que você tem atendimento de emergência, e não poderia ser diferente, porque ela evita mortes. Ontem, a Justiça decidiu a favor do pedido do MP. Mas o Hospital das Clínicas vai recorrer, porque alega que voltar ao que era põe em risco não só a tentativa de organizar o sistema, mas a saúde de quem precisa de um hospital de alta complexidade. Nós atendemos aqui no hospital, todo dia, doentes transportados de helicóptero acidentados. E esses doentes, a gente precisa ter uma estrutura montada, porque muitos deles precisam de tratamento cirúrgico em minutos. Se eu tiver uma demanda de doentes não graves, eu não vou conseguir atender esses doentes. Eles morrerão, porque não virão para cá ou morrerão aqui na sala de emergência esperando o recurso para prestar para esses doentes. A seguir, uma operação da Polícia Civil do Rio e do Ministério Público cumpriu hoje 50 mandados de prisão contra suspeitos de pertencer à milícia. O ex-governador Sérgio Cabral diz que gastou $2 milhões na compra de votos para a escolha do Rio como sede da Olimpíada. O ex-governador Sérgio Cabral disse hoje que comprou votos para o Rio sediar a Olimpíada de 2016, por $2 milhões. A decisão de comprar votos foi tomada numa reunião de emergência com o ex-governador. Sérgio Cabral disse que Carlos Arthur Nussmann, o ex-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, o procurou para fazer a proposta. O Nussmann vira-se para mim e diz: olha, Sérgio, quero te abrir que o presidente da Federação Internacional de Atletismo, a IAAF, na época o Diak, o Lamine Diak, ele é uma pessoa que se abre para vantagens indevidas. E há uma garantia aí de 5 a 6 votos, e eles querem $1,5 milhão. Nós estamos trazendo aqui esse assunto ao senhor. O senhor é o governador e o senhor é com quem nós podemos aí tomar uma decisão. Sérgio Cabral contou que depois voltou a ser procurado por Carlos Arthur Nussmann e o então braço direito dele, Leonardo Griner. Segundo o ex-governador, os dois disseram que conseguiriam mais votos
se tivessem mais dinheiro. Eu fui chamado no canto pelo Léo e pelo Nunes, nós estamos com um problema. O DIAC diz que consegue mais votos. Podemos chegar a quase 9 votos, 8 ou 9 votos. Ele precisa de mais $500 mil. Eu falei, bem, pode garantir a ele. Cabral explicou que o dinheiro para a compra de votos veio de propina que ele recebia do empresário Arthur Soares, o Rei Arthur, o campeão em contratos com o governo dele e que hoje está foragido da justiça. Chamei o Arthur Soares na minha casa, expus para ele a necessidade do dinheiro para obter esses votos. Nenhum problema. Isso entra aqui na nossa configuração de compromissos, nenhum problema. Foi debitado da conta do crédito que eu tinha com ele. O ex-governador disse que ouviu de Nussmann e Griner que dos 9 votos comprados, 2 são de ex-campeões olímpicos. Eles me garantiram que o Sergei Bubka, atleta famoso ucraniano, recebeu propina. Outro atleta que não é do atletismo, mas segundo eles recebeu também, é o russo Alexander Popov, grande campeão mundial. Cabral contou que o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, sabia da compra de votos. Eu falei, Eduardo, nós temos que ir a Berlim. Nós temos que ir a Berlim, não podemos deixar de ir a Berlim. E vem aqui que eu quero te contar uma coisa. Eu falei, rapaz, o Nussmann teve aqui com o Léo Griner, eu acertei, o Arthur Soares vai dar o dinheiro para a gente ter um número de votos. Você tem que ir lá, olhar a cara do presidente da Federação Internacional de Atletismo, cumprimentá-lo, mostrar. Imagina se o prefeito, o anfitrião da casa, não vai. Eu te pergunto, tem alguma coisa mais importante para você, que está no primeiro ano do seu mandato, do que as Olimpíadas? E nós agora temos essa garantia. Você está com medo de ser derrotado na primeira... Eu também tinha esse medo. Acho que agora esse medo está afastado. Pelo que o senhor falou, ele apenas sabia. Não, não participou de nada. Não o obriguei a... Olha, precisa fazer um contrato com o Arthur Soares na prefeitura, precisa dar alguma vantagem devida. Não, nada. E que chegou a contar também ao ex-presidente Lula. Quando saiu Chicago, eu tive um ataque de choro e comecei a passar mal. E ele achou estranho. E Lula falou, sentado comigo, tomando um esquinho, já mais calmo. Falou, Sérgio, não estou entendendo. Ele até comentou com a dona Marisa pelo telefone. Marisa, não estou entendendo. O Sérgio está aqui celebrando aqui, nós ganhamos a primeira. Tem ainda outras. E, presidente, deixa eu contar para o senhor. O meu medo era passar por essa fase. E essa fase eu tive um arranjo político assim, assado. Também não falei Arthur, falei por alto. Ele também fingiu que não ouviu e estava meio... Ele falou, bom, você está me contando um troço que já aconteceu, tá bom, tá ótimo. Sérgio Cabral não é delator. Não precisa apresentar provas sobre o que diz. Ele contou que só ficou muito indignado quando descobriu que o empresário que pagou pelos votos não tinha ingresso para a festa de abertura dos Jogos Olímpicos. Aí liguei para o Arthur, falei, Arthur, você está com os ingressos, você vem aos Jogos? Ele falou, não. Eu falei, que é isso, pô? Aí eu liguei para o Nussmann e falei, Nussmann, Arthur Soares, pô, providencia entradas, uma gentileza com ele. E aí foram providenciadas lá entradas para o Arthur Soares assistir a abertura dos Jogos Olímpicos. O ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que não sabia da compra de votos e que o próprio Sérgio Cabral disse que ele não participou do esquema. O ex-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nussmann, disse que jamais recebeu vantagem indevida pela escolha do Rio como sede da Olimpíada e nunca esteve envolvido em compra de votos. O ex-diretor do COB, Leonardo Griner, disse que Sérgio Cabral falta com a verdade e não apresenta qualquer prova do que fala. E que se houve compra de votos, ele não participou. O empresário Arthur Soares disse que vai prestar esclarecimentos no momento oportuno. A defesa do ex-presidente Lula disse que é inverídica e sem provas a referência feita a ele pelo ex-governador Sérgio Cabral. Nós não conseguimos contato com o Comitê Olímpico Internacional, com os atletas Sergei Bubka e Alexander Popov, nem com Lamine Diack, ex-presidente da Federação Internacional de Atletismo. A Justiça Federal do Rio leiloou hoje bens apreendidos pela Operação Lava Jato. Mas a maior atração do leilão não teve comprador. A Lamborghini, que decorava a sala do empresário Ike Batista, avaliada em R$2.200.000. Uma segunda rodada está marcada para o dia 18.
Uma operação da Polícia Civil do Rio e do Ministério Público cumpriu hoje 50 mandados de prisão contra suspeitos de participar de uma milícia que se instalou na cidade de Itaboraí, na região metropolitana. O policial militar Fábio Nascimento de Souza foi preso em casa. Já o ex-PM Alexandre Geminiano saiu, segundo a polícia, pela janela do quarto andar de um prédio, desceu pelas sacadas de outros apartamentos e conseguiu fugir. A seguir, os termômetros abaixo de zero no sul do Brasil. E o desfile de Vladimir Putin num carro de 300 milhões de reais. O presidente russo Vladimir Putin deu um show de ostentação e de cautela hoje em Roma. No Vaticano, ele se encontrou pela terceira vez com o Papa Francisco, com quem conversou sobre a Venezuela, a Síria e a Ucrânia. A Rússia tem interesses e influência nesses países que vivem crises profundas. Putin se reuniu também com o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte. Depois disso, ele desfilou pelas ruas de Roma numa limusine super segura, com valor estimado em 70 milhões de euros, dá 300 milhões de reais. E sempre acompanhado de um auxiliar que experimentava antes todas as refeições, provavelmente como proteção contra envenenamentos. É um método de eliminação de adversários que organismos internacionais costumam atribuir ao regime do próprio Vladimir Putin. Um terremoto de magnitude 6,4 atingiu o estado americano da Califórnia hoje de manhã. Foi o tremor mais forte nessa região em 20 anos. Mas o epicentro, com 10 quilômetros de profundidade, foi numa área pouco povoada. A cidade mais próxima é Ridgecrest, de 28 mil habitantes, onde houve registros de incêndios e alguns feridos sem gravidade. Também sentiram o terremoto moradores de Los Angeles, a 250 quilômetros de distância, e de Las Vegas, no estado vizinho. Desde então, houve mais de 100 tremores secundários. Cidades do sul do Brasil amanheceram com termômetros abaixo de zero. Foi a maior geada do ano na Serra Catarinense. Em São Joaquim, deu até para fazer um boneco. Pouco antes do amanhecer, a cidade de Urupema registrou 4,8 graus negativos, a temperatura mais baixa de hoje no país. Os para-brisas congelaram. Os moradores usaram água morna para derreter o gelo. Em pelo menos 12 cidades catarinenses, os termômetros ficaram abaixo de zero. Um presente para os turistas. Menos 4 graus em Urupema, que legal! Hoje foi a noite que a gente dormiu mais agarradinho. Este casal do Rio trouxe até um termômetro. Como é que estava no Rio? Estava bem quente, uns 30 graus. E aqui? Aqui menos 4, menos 5. E amanhã, se Deus quiser, neve, né? Isso aí. Aqui no Morro das Torres, que é o ponto mais alto da cidade, o frio esculpiu um outro fenômeno. Enfeitou os barrancos com pingentes de gelo. Não é toda hora que dá para apreciar algo assim no Brasil. E valeu até sofrer um pouquinho para garantir uma lembrança. Muito frio. A mão tá congelando aqui dentro da blusa. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a vegetação amanheceu com uma fina camada de gelo. A fumacinha sobre o lago deixou a paisagem mais bonita. Em São José dos Ausentes, também na Serra, a água do lago congelou. A cidade teve a menor temperatura do ano no estado, 1,5 graus abaixo de zero. Deve nevar amanhã no sul do Brasil. Eliana Marques, boa noite, conta mais pra gente. Boa noite a todos. Olha, os modelos meteorológicos continuam apontando aí neve no sul do país e a área com chance maior é essa aqui entre as serras Gaúcha, Catarinense e outras regiões de Santa Catarina, como Campos Novos. Tem possibilidade de nevar a qualquer hora do dia, porque os fatores necessários para produzir aí os tão esperados floquinhos estão presentes. Essa baixa pressão aqui, que gera ventos e eles levam a umidade do mar para o continente, e essa alta pressão que está trazendo um ar polar intenso. No centro-oeste da região vai ter muito frio também, mas aí com tendência maior para geada. E no litoral gaúcho e do sul de Santa Catarina, passando pelas serras, estão previstos ainda ventos de até 100 km por hora. Claro que isso deixa o
mar agitado, tem risco de ressaca e a lua nova também influencia na subida da maré, Renata. E as temperaturas? Olha, onde deve nevar aí, temperaturas negativas, onde pode ter geada perto do 0 grau. Agora, nas capitais, mínima de apenas 2 graus em Porto Alegre, 7 em Floripa, 5 em Curitiba e até mesmo em Campo Grande, 8 graus. Aqui em São Paulo, uma tarde congelante amanhã para os padrões paulistanos, né? Com essa máxima aqui de 15 graus, mais chuva, principalmente no período da manhã, e a chuva de hoje já superou a média do mês todo. No Rio, esfria também e a chuva aumenta principalmente entre a tarde e a noite. E até em Cuiabá a temperatura cai, máxima de 26 graus, mas nessa semana passou dos 34 graus. Cidades do sul de Goiás e de Minas também terão uma sexta-feira com termômetros marcando menos. E a frente fria marca bem a divisão de onde é que está frio e de onde é que está quente. Então, além da frente fria, tempo praticamente sem mudança, muito seco nessa área aqui, um pouco de chuva entre Sergipe, o litoral do Rio Grande do Norte e as pancadas de chuva aqui no norte do Brasil, com máximas aí perto dos 30 graus ou até bem mais que isso, olha, em muitas capitais e até mesmo em Vitória, que está aqui na região sudeste, vai ser a capital mais quente amanhã com máxima de 33 graus, Renata. É o Brasil com as dimensões continentais. Obrigada, Eliana, até amanhã. Até amanhã. A polícia de São Paulo não apontou culpados pelo incêndio que destruiu o Museu da Língua Portuguesa em dezembro de 2015. O laudo do Instituto de Criminalística concluiu que o fogo começou por causa do defeito num holofote e que a única vítima, o bombeiro civil Ronaldo Pereira, morreu por inalação de fumaça. A ID Brasil, que é gestora do museu, informou que aguarda o resultado final do inquérito e que segue apoiando a reconstrução para que ele seja reaberto no primeiro semestre do ano que vem. A seguir, a vitória que classificou a seleção peruana para a final da Copa América. E o jogador brasileiro que já viveu de tudo um pouco nas últimas 3 semanas. A seleção peruana derrotou a chilena ontem à noite e conquistou vaga na final da Copa América. Quem quer ser campeão não dorme até tarde. A seleção peruana voltou ao trabalho hoje cedo em Porto Alegre. Poucas horas de descanso depois de uma classificação que os peruanos estão tratando como histórica. 3-0 com autoridade sobre o Chile, atual bicampeão da Copa América. Dentro do campo, para a gente não existe favorito, né? A gente tem que fazer nosso trabalho com humildade, com muita humildade, como sempre, entrar e dividir toda a jogada, ser muito agressivo, e é o único jeito que a gente pode sair com o campeonato, né? O Peru vai voltar a enfrentar o Brasil aqui no Maracanã depois de 41 anos. O caminho até a final foi cheio de altos e baixos, e se tem um jogador que simboliza a saga peruana nessa Copa América, é o goleiro Pedro Galese. Um goleiro com um penteado estiloso e mãos seguras. Contra o Chile, Galese mostrou mais uma vez por que está há 4 anos na seleção. Já são 56 jogos. No momento mais difícil dessa Copa América, falhou feio na goleada por 5-0 que o time levou do Brasil. Mas o goleirão de 29 anos, 1,89 m, se redimiu. Pegou pênaltis de Gabriel Jesus, Luiz Soares e Vargas. Galese e companhia deram ao Javier a chance de levar o filho para conhecer um dos maiores palcos do mundo e ainda ver uma final inédita. Para a visita ficar completa, só falta levar uma taça como lembrança. Ele admite que não imaginava estar visitando o Maracanã e esperando ansiosamente pela final. Javier acredita que vai ser uma grande festa e que a seleção peruana vai ganhar. Arriba Peru, essa é a Copa la llevamos nosotros. Na fase de grupos teve essa goleada do Brasil sobre a seleção peruana, mas os jogadores não estão esperando a mesma facilidade na decisão de domingo. Fechou! O céu, a seleção. Até ontem à noite em Belo Horizonte era assim. Hoje, de volta a Teresópolis, a seleção terá dias de isolamento até a véspera da final.
Os últimos 3 treinos antes de enfrentar a seleção peruana vão ser aqui, onde o técnico Tite comandou o início da preparação para a Copa América. No silêncio e no sossego da Granja Comari, a ideia é que os jogadores passem longe do clima de já ganhou. E será que de fato há motivos para acreditar que a missão de domingo vai ser tão fácil como da última vez? Se é assim, vamos para casa então, né? Não precisa nem jogar a final. Mas enfim, tem a final, temos que encarar realmente essa final como o jogo da nossa vida. No último jogo da primeira fase, o Brasil conseguiu a maior goleada da competição justamente contra os peruanos. Em 31 minutos, já vencia por 3-0. Fez mais 2 no segundo tempo e chegaria ao 6º se Gabriel Jesus não tivesse perdido um pênalti. Então, por que não será barbada desta vez? A Copa América é no Brasil. O Brasil está jogando bem essa Copa América. Eliminou a Argentina num jogo duro, o principal rival. E domingo o Maracanã vai estar lotado. Tudo isso deixa o Brasil possivelmente favorito. Mas não tem nada a ver com a primeira fase do 5-0 contra a seleção peruana. Aquele dia, o treinador Gareca errou o encaixe do jogo. Não acredito que ele vai errar novamente. O jogo vai ser complicado. O goleiro Alisson só deve voltar a treinar amanhã. Ele se recupera de um choque nas costas no jogo contra a Argentina. A seleção ficou sem William, que sofreu uma lesão muscular e não joga a final. O time terá um dia a mais de preparação que a seleção peruana, que jogou ontem. Mas a missão dos jogadores e de Tite é de fugir de qualquer coisa parecida a uma zona de conforto. Na seleção brasileira teve um jogador que se valorizou muito na Copa América. É um penteado único. E se falta cabelo, sobra carisma pro Cebolinha. A princípio eu não gostei, né? Acho que por isso que pegou é sempre assim, mas hoje já adotei com carinho. O apelido surgiu em 2014, quando Everton chegou ao elenco profissional do Grêmio. O então companheiro de clube, o lateral Pará, hoje no Flamengo, foi o autor. Foi em Bento Gonçalves, né, na pré-temporada, e ele acabou achando a semelhança com o Cebolinha na Turma da Mônica. Virou um atacante valorizadíssimo. Para tirá-lo do Grêmio, o interessado terá que desembolsar algo em torno de 300 milhões de reais. É o único titular de Tite que ainda atua no país. Com o sucesso na Copa América, claro que o assédio aumentou. E o Everton Cebolinha, que era só do Grêmio, agora é o Everton Cebolinha de todos os brasileiros. Agora você tem a torcida de vários clubes, né? A gente acaba sendo conhecido mais ainda nacionalmente, né? Até mesmo mundialmente. A gente fica muito feliz pelo reconhecimento, porque a gente sabe que é fruto de um trabalho que vem sendo bem feito. Trabalho que foi apenas repetido na seleção. Veja como alguns gols pelo Grêmio são muito parecidos com os 2 gols que ele marcou na competição. Sai do lado esquerdo para o meio e chuta com força, às vezes no canto direito, às vezes no esquerdo. E pensar que talvez Everton nem tivesse grandes oportunidades se o Neymar não fosse cortado. Contra a Argentina, não jogou bem, foi substituído no intervalo. Mas o que ele fez até ali lhe dá crédito para continuar na equipe no domingo e assim escrever o nome dele na história da seleção e da Copa América, quer dizer, Copa América. Ele é o cara. O Jornal da Globo é depois de Lady Night. Boa noite. Boa noite, até amanhã.